Oi. Boa noite, meus amados irmãos. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez é motivo de muita alegria estarmos aqui juntos como igreja para podermos cultuar o nome do nosso Deus. Nós retornamos de férias na terça-feira e estamos aqui mais uma vez para cumprir com a nossa responsabilidade como membro, como cristão, sobretudo como pastor. E nesse momento eu peço que todos os irmãos que se fazem presentes procurem seus assentos para que nós iniciemos o nosso culto desta noite. Amados, sempre é motivo de muita alegria, um privilégio que Deus tem dado a cada um de nós, podermos nos reunir como igreja para manifestar a nossa crença, a nossa fé em Cristo Jesus. Em muitos lugares, em muitos países, momentos como esse, meus amados, são proibidos pela lei. E nós, pela graça do nosso Deus, temos recebido esse privilégio. Podemos exercer a nossa liberdade de crença e de culto. Ainda podemos, né? Deus seja louvado por isso. Então é motivo também de nós agradecermos ao Senhor, né, por estarmos aqui reunidos no nome de Cristo para oferecermos o nosso culto, a nossa adoração a Ele. Nesse momento eu peço que todos fiquem em pé para que nós oremos iniciando o nosso culto desta noite. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer, ó Pai, reconhecendo que Tu és o Criador dos céus e da terra, o Deus que possui o controle absoluto sobre todas as coisas, o Deus que nos concedeu o privilégio de viver, sobretudo o privilégio de Te servir. E é por isso que nós estamos aqui, ó Pai, porque reconhecemos que somos o Teu povo, que fomos alcançados por Tua graça, que somos habitados pelo Teu Espírito e sentimos, Pai, essa necessidade de nos reunirmos como igreja para adorar o Teu nome santo, ó Deus. Que o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, Pai, colocar sempre esse desejo no nosso coração, o desejo de abrir os nossos lábios, de proclamar o nosso louvor, ó Pai, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania, reconhecendo a Tua bondade que é derramada constantemente sobre as nossas vidas. Deus amado, receba, Pai, tudo aquilo que será ofertado a Ti nesse momento e que o Senhor possa mais uma vez também falar de forma gloriosa e poderosa aos nossos corações, por meio da Tua santa palavra que será lida, ministrada e também cantada, Pai, por intermédio dos cânticos. Pai amado, essa é a nossa oração e nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Nesse momento eu peço que os amados irmãos abram suas Bíblias lá em João capítulo 16 e nós vamos fazer uma pequena leitura bíblica que vai do versículo 7 até o versículo de número 11. João capítulo 16, versículo 7 até o versículo de número 11. João 16, de 7 a 11. Bom, amados, diz o seguinte texto da palavra do nosso Deus, inspirada, infalível, inerrante. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se, porém, for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Meus amados, nesta passagem nós vemos de maneira muito clara o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinando sobre a vinda, sobre a descida do Espírito Santo. E essa promessa feita pelo nosso Senhor, ela de fato se cumpriu no dia de Pentecostes, quando muitos judeus, muitas pessoas reunidas em Jerusalém de diversas partes do mundo,
estavam ali para participar dessa festa anual que era realizada em Jerusalém, e de repente o Espírito Santo desceu sobre eles e ali iniciou-se uma nova era, a era da cristandade, a era da igreja. Meus amados, mas é interessante nós percebermos que o nosso Senhor ele fala de maneira muito clara também, que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado e do juízo, amados. Foi o Espírito Santo que nos convenceu também com relação a vermos as manchas, as máculas do nosso pecado. É o Espírito Santo que faz com que o homem reconheça que ele é pecador. É o Espírito Santo que faz com que nós reconheçamos a nossa necessidade de termos um mediador, alguém que possa nos representar diante de Deus, alguém que possa nos justificar diante do nosso Senhor, do Criador dos céus e da terra. E quem é esse mediador? É Jesus Cristo. Nós somos cristãos, nós que já reconhecemos Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, nós fizemos isso por intermédio do Espírito. Foi o Espírito Santo que nos convenceu quanto a isso, amados, porque é Ele, meus amados, é Ele que faz essa obra perfeita nas nossas vidas. E nesse momento eu quero pedir que os amados irmãos orem agradecendo a Deus pela bênção da salvação. Aqueles que de fato já conheceram a Cristo, aqueles que de fato já tomaram essa decisão, eu quero convidar você nesse exato momento a agradecer a Deus de forma silenciosa, em atitude de oração, agradecendo a Deus por essa bênção maravilhosa que é a bênção da salvação, essa bênção que nós recebemos da parte de Deus de fazer parte do seu reino, de fazer parte da sua família aqui na terra. Agradeça a Deus também pela presença gloriosa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Oremos, meus amados. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos nesse exato momento, Pai, te dizer que nós somos ricamente gratos a Ti pela bênção da vida. Ó Deus, é maravilhoso viver, poder respirar, poder comer, saciar a sede, Pai, fazer as coisas que são vinculadas à existência humana, mas não há coisa maior e mais valiosa, Senhor, do que receber das Tuas mãos a bênção da salvação. Isso só foi possível por ocasião da vinda do Teu Espírito. Foi o Teu Espírito, Deus, o Espírito Santo, o próprio Senhor, que fez essa obra maravilhosa nas nossas vidas, fez com que nós reconhecêssemos o quão miseráveis nós somos, o quão pecadores nós somos, Pai, necessitados da Tua graça, do Teu favor que o Senhor oferece gratuitamente por intermédio do sacrifício do Teu Filho. Deus amado, jamais poderíamos reconhecer, ó Deus, essas verdades se não fosse pela operação do Teu Espírito nas nossas vidas. E é por isso que nós queremos Te agradecer, Senhor.
te agradecer pela salvação, te agradecer pela presença, ó Pai, pela habitação permanente do Teu Espírito nas nossas vidas. Mas também nos ajuda, Senhor, a valorizarmos cada vez mais o relacionamento contigo. Pai amado, nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Nesse momento vamos louvar a Deus cantando o hino de número 15 do cantor cristão com o Ministério de Música de nossa igreja. Hino de número 15. Isso. Hino de número 15. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta, entrada no céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo em seu sangue, por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois um preço pagou. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Deus seja louvado. Mais uma vez eu peço que os amados irmãos abram vossas Bíblias, agora lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Nós vamos fazer uma pequena leitura do versículo 2 até o versículo de número 4. Colossenses 4, de 2 a 4.
Colossenses capítulo 4, versículo 2 até o versículo de número 4. Bom, amados, diz o seguinte: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o dê a conhecer como me convém falar. Nesta passagem bíblica, amados, nós percebemos dois pedidos que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Colossos. Primeiro, amados, ele na verdade não é um pedido, é uma ordem. Ele diz que nós devemos perseverar em oração, que nós devemos viver constantemente em estado de alerta, de prontidão, de vigília espiritual. Amados, o discípulo de Cristo, ele deve constantemente viver de forma disciplinada espiritualmente falando. E como nós somos disciplinados espiritualmente falando? É vivendo uma vida de oração, uma vida de súplica, de ação de graças diante do nosso Deus. Então cabe a cada um de nós, amados, sempre estarmos falando com o nosso Deus em atitude de oração. Então não é somente na igreja que nós devemos orar, sobretudo nas nossas casas, nos nossos lares, e em qualquer lugar em que nós estivermos, como diz a própria palavra de Deus, orai sem cessar. Em qualquer lugar, amados, nós devemos nos manter conectados com o Senhor. Mas além disso, o apóstolo Paulo ele também vai fazer um pedido aqui. Ele ora, ele pede para que a igreja ore por ele e por todos aqueles que pregam a palavra do nosso Deus. Amados, é dever da igreja orar pelos missionários, orar pelos obreiros, orar por aqueles que se dedicam à pregação da palavra do nosso Deus. E é interessante que Paulo, amados, o maior missionário de todos os tempos, o maior plantador de igrejas, amados, ele mesmo reconhece a sua incapacidade para falar do evangelho da forma como convém, ou seja, com sabedoria, de forma clara. Amados, se Paulo reconhecia a sua incapacidade, imagina eu ou qualquer outro pregador do evangelho. Então, amados, nós precisamos da oração de vocês, nós precisamos da oração da igreja, precisamos da oração dos nossos irmãos, para que a gente fale da maneira como deve ser falado o Evangelho de Cristo, como nós devemos apresentar essa mensagem que pode salvar o pecador da condenação eterna. Então, amados, a gente precisa orar também não apenas por isso, orar também para que Deus nos conceda oportunidades para testemunhar de Cristo. Em outras passagens bíblicas, o mesmo apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo ao jovem pastor chamado Timóteo, ele diz que nós devemos estar preparados para pregar em qualquer tempo, de forma oportuna ou inoportuna. Ou seja, amados, pregar o evangelho requer urgência em qualquer lugar que nós estivermos, com qualquer pessoa que nós estivermos conversando. Se aquela pessoa não conhece ainda Cristo, nós precisamos anunciar Cristo para ela. Para tanto, amados, nós precisamos da oração, da intercessão da igreja. Então, nesse momento, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a orar por todos os pregadores do Evangelho, por todos os homens e mulheres que estão anunciando a Cristo nos 4 cantos da terra. Mas não se esqueçam de orar por mim e pelo pastor Leôncio, tá bom? Então, oremos nesse momento de maneira individual e silenciosa.
Senhor Deus que vive e reina pelos séculos dos séculos, Senhor possuidor de toda a riqueza, de toda a sabedoria, de todo o poder, mais uma vez elevamos as nossas vozes a Ti, ó Deus, agora para Te suplicar que o Senhor possa despertar nos nossos corações a necessidade de vivermos constantemente em estado de alerta, ó Deus, de prontidão espiritual. Não permita, Deus, que a Tua igreja vacile quanto a esta disciplina espiritual, a oração. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude, Senhor, a vivermos constantemente conectados contigo. Também queremos nesse exato momento, ó Deus, Te rogar pela vida dos homens e mulheres que o Senhor escolheu para levar a Tua mensagem de salvação. Ó Deus, em nome de Cristo, abençoe ricamente a vida dos Teus servos, das pessoas que o Senhor vocacionou para este ofício. E nós Te suplicamos, Pai, que o Senhor possa conceder a cada um oportunidades para anunciar ao Senhor Jesus Cristo o Teu Evangelho, e que o Senhor também, ó Pai, possa conceder a cada um deles sabedoria, ó Deus, para que eles consigam pregar a Tua palavra de forma clara, de forma que as pessoas possam entender a Tua mensagem, e assim, ó Deus, Tu venhas fazer essa obra maravilhosa, que é convencer o homem do pecado e do juízo. Deus amado, nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos mais uma vez louvar a Deus com o Ministério de Música de nossa igreja, cantando o hino 304 do nosso cantor cristão. Hino 304. Hino de número 304. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar os perdidos, boas novas revelar dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra Teu serviço, tudo consagro-Te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Vaso em mim, vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra Teu serviço, todo consagro-Te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos disso onde entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra Teu serviço, tudo consagro-Te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra Teu serviço, tudo consagro-Te agora, Senhor. Amém. Nesse momento eu peço que os amados abram agora lá no livro de Ezequiel, capítulo 37,
E nós vamos fazer uma leitura meditativa que vai do versículo 1 até o versículo de número 14. Ezequiel 37, de 1 a 14. Ezequiel 37, versículo 1 até o versículo de número 14. Peço que os amados irmãos prestem bem atenção, que leiam atenciosamente a esse texto, porque ele é muito rico, amados. Sem dúvida alguma, ele traz consolo e esperança para as nossas vidas, principalmente para a vida daqueles que de alguma maneira estão vivendo afastados da comunhão com o Senhor. Ezequiel 37, de 1 a 14, diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e que me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos tornar a viver? E eu respondi: Senhor, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ó vossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem. E disse ao vento: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o fôlego e respira sobre estes mortos, para que eles possam tornar a viver. Então eu profetizei, e ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que estes dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que o meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas, e porei meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e cumpri, diz o Senhor. E cumpre, diz o Senhor. Meus amados, esta passagem aqui, ela fala sobre sobre a história de Israel, né, amados? Sobre a história de Israel. Mais precisamente, ela relata sobre a apostasia que a nação de Israel havia cometido. É interessante que Deus, ele chama Ezequiel, vocaciona Ezequiel e fala de forma poderosa a Ezequiel para que ele pudesse entregar esse recado à nação israelita. Israel, ele cumpre a ordem do Senhor, ele cumpre o seu chamado. E de fato, Israel, ele vai anunciar essa mensagem para o povo israelita. Ele vai dizer que eles estavam realmente mortos. Eles não passavam de ossos secos, de pessoas que, embora carregassem o nome de Deus, embora tivessem aprendido as coisas relacionadas a Deus desde a infância,
eles estavam completamente afastados do Senhor Deus. Mas é interessante, amados, que essa profecia, ela não termina aí. Ela é uma profecia que também traz esperança, porque o próprio Deus, Ele promete aqui que Ele vai torná-los, que Ele vai trazê-los de volta à vida, ou seja, que o Senhor Ele vai ressuscitar a vida espiritual dessa nação. E isso de fato acontece na nação israelita. Mas o que foi que Deus usou, amados? Qual foi o instrumento usado por Deus para trazer de volta o seu povo à vida? Para que o seu povo voltasse a desfrutar da comunhão com Ele, de uma relação íntima com o Senhor Todo-Poderoso. Amados, apenas 2 instrumentos. O primeiro foi a sua palavra. A palavra do Senhor que foi anunciada pelo seu profeta, pelo profeta Ezequiel. E em segundo lugar, amados, o que Deus usou foi o seu Espírito. Amados, não existe outro remédio, não existe outra fórmula mágica, não existe, amados, para fazer com que as pessoas vivam de forma espiritual, para que as pessoas sejam salvas dos seus pecados ou avivadas por Deus, despertadas para uma vida íntima com o Senhor. Só existe, amados, um único método, e esse método, amados, ele é divino, ele não é humano. O que Deus usa para despertar a vida da sua igreja e também para salvar pecadores da condenação eterna é a sua palavra e o seu Espírito, e mais nada. Temos aqui mais uma prova, amados, de que quando Deus quer, grandes coisas acontecem. Quando Deus ele quer realmente salvar o homem, nem o diabo e nem o inferno podem impedir. A única coisa que nós precisamos fazer, amados, é ser fiéis a essa palavra, é anunciar a palavra do nosso Deus, fazer com que essa palavra chegue nos corações, chegue aos ouvidos daqueles que precisam ouvi-la. Nós precisamos, mesmo que nós tenhamos sido alcançados pela graça, nós precisamos constantemente, amados, ouvir dessa palavra, porque é ela que traz o alimento que é necessário para o nosso crescimento espiritual, para a nossa permanência em Cristo, para a nossa perseverança final. Mas ela também é necessária, amados, para alcançar o coração dos perdidos, daqueles que nunca ouviram, ou daqueles que nunca entregaram suas vidas para Jesus, que nunca se colocaram aos pés da cruz de Cristo. E é por isso que eu e você, nós precisamos continuar proclamando essa palavra. É por isso que nós precisamos realizar o retiro. É por isso que nós precisamos nos encontrar no dia de domingo. É por isso que nós precisamos nos reunir na escola bíblica. É por isso que nós precisamos vir para o culto de oração. É por isso que nós precisamos orar nas nossas casas. É por isso que nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Estamos vivos aqui, amados, e vivemos para a glória do nosso Deus. Estamos vivos por causa de um propósito que Ele tem dado a cada um de nós. E o propósito maior é viver para a glória dEle. E viver para a glória de Deus, amados, também implica em fazer o Evangelho conhecido aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos companheiros de trabalho. Qualquer pessoa que estiver do nosso lado, ali pode ter um campo missionário, pode ter um coração que precisa receber dessa mensagem, amados. A mesma mensagem que nós recebemos e que por meio dela o Espírito Santo nos convenceu do pecado e do juízo, conforme nós lemos no início do nosso culto. Que Deus possa nos abençoar com sua santa palavra. Vamos louvar a esse Deus que faz grandes coisas, amados, que faz milagres, que realiza proezas, que converte o pecador. Vamos mais uma vez louvar a Deus com o ministério de música de nossa igreja. Graças e paz, irmãos. Aqueles que se sentirem à vontade, pode ficar de pé para a gente louvar a Deus.
Nesse primeiro hino, nessa primeira música, os irmãos podem entregar seus dízimos e oferta, no caso, gasofilácio, lembrando que essa é uma prática da nossa igreja, os que nos visitam, que nos assistem, não se sintam constrangidos. Ele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Eu sou próprio filho, tocou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, também glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, também glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Tem o seu próprio filho, tocou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, também glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, também glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, também glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, também glória. Também glória. Cantem glória, cantem glória, cantem glória. Amém.
em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é
fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Podeis sentar. Deus seja louvado, meus amados. Nesse momento eu peço que todos abram suas Bíblias lá em João capítulo 3. João capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15. João capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 15. Quem ainda lembra do último texto que nós pregamos aqui na igreja, antes de eu entrar de férias? Qual foi o texto bíblico? Mateus 24, 35 a 44. O que nós falamos na ocasião? Quem ainda lembra? Sobre os princípios que acompanham necessariamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais foram esses princípios que nós falamos? SSSP. SSSP. Não é Secretaria de Segurança, não, viu, irmãos? SSP é que a volta de Cristo ela é um segredo divino. Ninguém sabe o dia em que Ele vai voltar. Ele disse que somente o Pai sabia quando Ele estava na sua condição humana, limitada, que Ele não queria ser igual ao Pai, né? Então, ninguém sabe o dia. Deus não revelou a data nas Sagradas Escrituras. Existem sinais, mas data não existe. Outro princípio é sobre a surpresa. Vai ser um dia de surpresa, porque Ele não manda aviso. Ele não vai dizer, olha, é hoje que eu vou lá, né? Então, assim como as pessoas estavam no dia de Noé, lá comendo, bebendo, fazendo as coisas da vida, do dia a dia, sem se atentarem para o dia do dilúvio. Noé estava pregando, mas ninguém estava dando atenção para Noé. E aí só Noé foi salvo com mais 7 pessoas da sua família. O resto tudo ficou de fora. Foi julgado, né, pelo dilúvio, pela ira divina, porque rejeitaram a palavra do Senhor. Então será um dia de surpresa. Vai pegar muitos de surpresa. E o outro será um dia também de eterna separação entre as pessoas. As pessoas vão estar trabalhando, as pessoas vão estar dormindo, e de repente, quando Jesus voltar, um será levado e o outro ficará para o julgamento. E aí
a gente vai ver que muitas pessoas, parentes, amigos, familiares, serão separados eternamente. Aqueles que são de Cristo, que estiverem preparados, vão subir com Ele, mas quem não estiver, infelizmente, ficará para o julgamento final. E por último será também, amados, o último princípio é o preparo, que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos viver em estado de vigília, de prontidão espiritual. Isso ele fala para todos os seus discípulos. E aí ele vai falar depois de 4 parábolas, né? A parábola do servo fiel e prudente, aqueles que devem, né, trabalhar para o reino de Deus. É isso que essa parábola vai nos ensinar. A parábola das 10 virgens, que nós devemos viver uma vida de santificação. Ele fala da parábola dos talentos, que nós precisamos usar os recursos, as habilidades que Ele nos deu para a glória dEle, os dons espirituais. E por último ele fala também da parábola da separação entre os bodes e as ovelhas. Quem são as ovelhas? São aqueles que também praticam boas obras, né? São aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Somos salvos pela fé, mas para as boas obras. E aí as pessoas que não ajudam as demais pessoas, naquele dia do julgamento, eles vão dizer: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou nu, e não te vestimos, e não te demos nada de comer e de beber. Ele diz: quando não fizestes a um destes pequeninos, vocês não estavam fazendo a mim, apartai-vos de mim, malditos. Então, amados, todas essas questões, elas são importantes. E aí estou só trazendo novamente à memória de vocês aquilo que nós falamos na última vez que nós estávamos aqui pregando a palavra do nosso Deus. A volta de Cristo, ela é essencial e jamais podemos nos esquecer dela. Vivemos aqui, mas com a mente focada na eternidade. Hoje o texto que nós vamos pregar é João capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 15. Vamos ver o que diz o texto, amados. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu não ouves o seu som, e nem sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Na verdade eu te digo, que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas, e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos nesse exato momento, Deus, mais uma vez te suplicar que por meio da tua santa e poderosa palavra, o Senhor venha falar conosco de uma forma tão especial. Que o Senhor venha mais uma vez trazer edificação para as nossas vidas, que o Senhor venha trazer um nível maior de esclarecimento, Pai, bíblico, para cada um de nós, e que, se for da tua vontade, o Senhor também possa convencer e pecadores, Pai, trazendo assim a salvação da condenação eterna, para aqueles que porventura ainda não passaram pelo novo nascimento. Nós oramos agradecidos para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amados,
Hoje nós vamos falar sobre duas questões importantíssimas relacionadas à vida cristã, sobre aquilo que nós conhecemos como vida espiritual. Nós vamos falar, meus amados, nós vamos dizer na oportunidade que o conhecimento teológico, o grau de conhecimento teológico que alguém pode possuir, nem sempre é uma garantia de que aquela pessoa está salva. Além disso, nós também vamos aprender que a religiosidade humana também não nos garante a salvação, também não garante a salvação de alguém. Você conhecer muito sobre teologia e você ser um religioso, alguém que tem um zelo pela religião, nenhuma dessas coisas garante que de fato você é um cristão ou que você entrou no reino de Deus. Amados, o tema da nossa mensagem de hoje é o diálogo de Jesus com um professor desqualificado. Amados, desde cedo nós aprendemos que vir à igreja é algo importante, que se batizar é algo fundamental. Muitas vezes nós aprendemos não só na escola bíblica, mas também do nosso pai, da nossa avó e assim sucessivamente. Muitos aprendem desde criança que essas coisas elas são importantes, que a gente precisa ter uma religião, que a gente precisa vir para a igreja, que a gente precisa orar, que a gente precisa se batizar e etc. Mas a pergunta que se faz necessária é: será que essas pessoas que aprenderam essas verdades, que obtiveram essas informações, será que elas realmente já nasceram de novo? Ou, em outras palavras, será que de fato elas já experimentaram a salvação? Será que elas já passaram pelo processo da conversão cristã? Amados, é sobre isso que nós vamos meditar nesta noite, à luz do texto que nós acabamos de ler. Como eu falei anteriormente, nós vamos ver, amados, que nem sempre conhecer essas verdades cristãs, nem sempre ser religioso significa verdadeiramente que nós passamos pelo novo nascimento ou que nós já iniciamos a vida cristã. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar com os amados irmãos aqui no texto é sobre a identidade desse homem que nos é apresentado logo no início, um homem chamado Nicodemos. Esse homem que vai dialogar, que vai conversar com nada mais, nada menos do que com o Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo logo no versículo 1. Olha o que diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Amados, em primeiro lugar, quem era Nicodemos? Amados, o que o texto nos apresenta, nos relata sobre a identidade desse homem? Amados, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para os amados irmãos que muito provavelmente Nicodemos era um homem bastante popular em Israel. Amados, o nome Nicodemos é um nome grego composto. Nico significa vitória ou conquista, e demos significa democracia. Então, o significado do nome Nicodemos é conquistador ou vencedor do povo. E nós sabemos que na cultura hebreia, na cultura hebraica, amados, o nome da pessoa, ela dizia muito sobre a personalidade, sobre a vida dela. Então, tudo nos leva a crer que esse homem era um homem bastante popular, era um homem carismático, um homem que era admirado pela sociedade israelita. E, de fato, nós vamos ver que isso acontece, que isso realmente é uma verdade na vida deste homem. Então, em primeiro lugar, Nicodemos era um homem popular. Segundo, amados, nós vamos perceber também que Nicodemos muito provavelmente era um homem rico, um homem abastado, que tinha posses. Por favor, vá mais um pouquinho lá adiante, para o capítulo 19 de João. João 19. João, capítulo 19. Olha o que diz o versículo de número 39.
João 19, 39. Essa passagem também está relacionada a Nicodemos. Olha o que diz o texto, João 19, 39. E foi também Nicodemos, que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Observe como esse homem, amados, esse texto aqui nos apresenta que ele estava com uma mistura, de óleo com aloés, de mirra com aloés. Isso pesava cerca de 100 libras romanas, e essa, meus amados, era uma quantia muito alta para aquele tempo. Somente pessoas abastadas, somente pessoas ricas podiam dispor de uma quantia como essa. Então, amados, tudo nos leva a crer que Nicodemos era um homem rico, que Nicodemos era um homem que tinha posses, que Nicodemos era um homem abastado. Então nós já aprendemos que ele era um homem popular e nós já aprendemos que ele era um homem rico. Agora, qual é a outra informação que nós podemos tirar aqui desse diálogo que ele vai ter com Jesus? Amados, é que Nicodemos, ele era também um professor de teologia e bastante religioso. Acompanhe o que diz o versículo 1. Ele diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Amados, o texto nos relata, o texto nos apresenta que Nicodemos, ele era um fariseu. E essa expressão aqui, fariseu, amados, ela deriva de um termo hebraico, cujo significado é separado. Por que separado, pastor? Porque os fariseus eram uma espécie, meus amados, de partido político e de partido religioso de Israel. Eles se separavam justamente porque eles possuíam um zelo religioso e porque eles também eram uma facção política na sociedade israelita. E eles copiaram, meus amados, o exemplo de Daniel lá no Antigo Testamento e dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E com o passar do tempo, eles foram se tornando nacionalistas, eles foram se tornando pessoas patriotas, eles foram se identificando como um partido político, mas um partido político que tinha bastante zelo religioso, porque eles eram muitos devotos, eles eram muito devotos à lei, ao Pentateuco. E esses homens também se destacavam porque eles eram expositores meticulosos da lei. Ninguém conhecia tanto o Antigo Testamento, tanto o Pentateuco, quanto esses homens. Eles eram expositores, homens que conheciam profundamente os ensinos teológicos, que conheciam as verdades do Antigo Testamento. Portanto, meus amados, o homem que está conversando aqui com Jesus não é qualquer pessoa. Era um homem que tinha muito conhecimento. Era um homem que fazia parte também de um partido político, de um partido religioso, de uma facção religiosa de Israel. E era um homem que tinha uma reputação muito grande, porque ele se destacava justamente por causa dessas qualidades e qualificações que nós acabamos de falar. Agora vejam, meus amados, que o texto também vai nos apresentar que ele era um juiz, ele era uma autoridade de Israel. Olha só o que diz o versículo 1. Na continuidade, ele diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Em algumas versões, não existe a palavra governante, existe príncipe. Não sei qual é a sua. Mas essa expressão aqui, governante ou príncipe, amados, significa no original principais, ou os primeiros, ou autoridade. Era isso que Nicodemos era. Ele era um dos príncipes, um dos primeiros, um dos principais, uma autoridade entre os israelitas. Em outras palavras, amados, Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. Quem era o Sinédrio? O que era o Sinédrio, pastor? Era uma corte romana de justiça, que recebeu autorização de Roma para julgar as causas de Israel. Era composto por 70 juízes e pelo sumo sacerdote.
Então esse homem aqui, ele era dos principais, dos preeminentes. Ele não era qualquer pessoa, ele não era qualquer fariseu, ele era dos principais, ele fazia parte dessa corte religiosa de justiça. Então, amados, ele tinha muita reputação, ele tinha muita popularidade, e não somente isso, ele tinha autoridade, amados, autoridade para julgar os seus compatriotas. Amados, mas não é só isso, o texto também vai nos apresentar, né, que ele era, meus amados, o maioral. Acompanhe comigo, olha o que diz lá o versículo de número 10. Jesus respondeu e lhe disse: tu és mestre em Israel e não entende estas coisas? Amados, essa expressão aqui, mestre, no original, ela está seguida, ela vem antecedida de um artigo. Ele era o mestre. Em outras palavras, ele era o cara, o maioral. Ele era o preeminente entre os teólogos. Ele era a voz onde as pessoas recorriam para tirar suas dúvidas relacionadas à teologia. Qualquer dúvida que as pessoas tivessem, procura Nicodemos, que ele sabe tudo do Antigo Testamento. Ele sabe tudo de teologia. Ele era o cara, o mestre. Ele era um renomado professor. Ele não era qualquer professor. Ele era um professor de destaque. Então, amados, vejam que Jesus, ele não está falando aqui com qualquer pessoa. Ele não está falando com uma pessoa que não tinha esclarecimento, que não tinha conhecimento bíblico. Ele não está falando com uma pessoa que não fazia parte da religião, muito pelo contrário. Era um cara que conhecia tudo de religião, tudo da religião judaica, tudo relacionado à sinagoga, a culto, às tradições do Antigo Testamento e ao próprio conhecimento bíblico. Um homem de destaque, um homem popular na sociedade israelita. Amados, mas em segundo lugar, eu gostaria de destacar com os amados irmãos outras informações importantes a respeito de Nicodemos que nos são apresentadas no texto. Acompanhe comigo lá no versículo 2, na parte A. Versículo 2: este veio de noite a Jesus e lhe disse. Observem, meus amados, que outras informações relacionadas a Nicodemos é que ele foi ter um encontro clandestino com o Senhor Jesus. Essa expressão aqui, de noite, significa exatamente isso. Muitos estudiosos vão fazer algumas especulações em relação a essa expressão de noite, querendo trazer o sentido de que essa expressão significa trevas, de que Nicodemos estava andando em trevas. Não é isso não, amados. Essa expressão aqui significa justamente que ele queria ter um encontro clandestino com Jesus, ou seja, ele não queria ser notado por ninguém. Por quê? Porque ele tinha medo, receio das pessoas virem ele falando com Jesus, principalmente dos seus colegas fariseus, seus colegas de partido. Nós sabemos, amados, durante todo o estudo do Novo Testamento, que os fariseus detestavam Jesus, que eles foram opositores ferrenhos do nosso Senhor. Não teve ninguém que perseguiu mais a nosso Senhor do que os fariseus. E é por isso que esse homem não queria ser visto pelos seus colegas. Por isso que ele foi de noite falar com Jesus, para ninguém ver ele. Foi na calada da noite, escondidinho. Outra informação importante aqui, amados. Continuidade do versículo 12. Olha lá: Rabi, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Amados, outra informação importante a respeito de Nicodemos é que ele via uma conexão entre Deus e Jesus. Quando ele diz, tu és mestre vindo da parte de Deus, ele consegue perceber, amados, que de fato existia uma ligação entre Jesus e Deus. Mas é interessante que Nicodemos, ele via essa conexão não pelas coisas que Jesus falava somente, não pelos ensinos que Jesus dava somente, mas principalmente por causa dos sinais e maravilhas que o nosso Senhor operava, ou seja, por causa dos milagres. Ora, amados, esse homem não era burro.
Como é que pode um homem fazer outro que é cego voltar a ver? Como é que pode um homem fazer um aleijado voltar a andar? Como é que pode um homem fazer um surdo voltar a ouvir, um mudo a falar? Como é que pode um homem ressuscitar um morto do mundo dos mortos? Ele começou a perceber, não, tem alguma coisa aí, esse homem tem algum vínculo com Deus, porque é impossível alguém fazer isso se Deus não estiver com ele. Mas o que ele não conseguia ver, amados, é que ele estava diante do próprio Deus. Apesar dele ver essa conexão entre Deus e Jesus, ele não conseguia ver, ele não conseguia perceber que Jesus de fato era o próprio Deus, que Jesus de fato era o próprio Messias que estava diante dele, falando com ele naquela calada da noite. Apesar de ser um renomado professor de teologia, apesar de ser uma autoridade religiosa e cívica de Israel, apesar de ser o cara, o mestre, esse homem aqui, amados, que sabia tudo de religião, era incapaz de perceber que Jesus era o próprio Messias, era o próprio Deus que estava diante dele. Amados, agora eu gostaria de destacar com os amados irmãos como Jesus via Nicodemos. Nós já aprendemos que Nicodemos via uma conexão entre Jesus e Deus. Mas como é que Jesus via Nicodemos? Amados, por favor, vejam o que diz o versículo de número 3. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Amados, em primeiro lugar, como Jesus via Nicodemos? Como um homem ainda não regenerado. Jesus olhava para aquele homem, amados, e via nele alguém que ainda não tinha experimentado o novo nascimento. Quando Jesus diz, é necessário o homem nascer de novo, literalmente Jesus está dizendo, é necessário nascer do alto, nascer de cima, nascer do céu. Jesus está falando aqui, amados, daquilo que nós conhecemos como o início da vida cristã, o início da vida espiritual. O início da vida cristã, o início da vida espiritual, que nós conhecemos na linguagem popular, na linguagem cristã como conversão, é isso aqui, o novo nascimento. E esse novo nascimento, amados, não tem sua origem na terra. Esse novo nascimento não é o nascimento carnal que nós todos passamos, porque nós viemos a este mundo pela barriga da nossa mãe. Nascimento terreno. Mas esse nascimento que Jesus está falando aqui é o nascimento celestial, tem sua origem no céu. Nós lemos aqui, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. É o próprio Deus. E Nicodemos, amados, ele ainda não havia passado por esse processo. Mesmo sendo um renomado professor de teologia, mesmo sendo uma autoridade de destaque de Israel. E é por isso que Jesus diz, é necessário que tu passes por esse processo. Jesus está lendo a mente de Nicodemos. Jesus está lendo o coração de Nicodemos. Mesmo sem Nicodemos perguntar, Jesus era onisciente. Ele sabia que era isso que estava no seu coração, que era a dúvida que ele tinha. E Jesus está respondendo o seu questionamento. Está apontando para ele a necessidade que ele tinha. Amados, mas além disso, nós vamos perceber também, amados, que Jesus via Nicodemos como um professor de teologia desqualificado. Acompanhe comigo o que diz o versículo de número 10. Tu és mestre de Israel e não entendes estas coisas? Primeiro ele não entendeu o significado do novo nascimento. Depois Jesus vai explicar do versículo 5, do versículo 4 até o versículo de número 8, explicando. Mas ele continua sem entender. E aí Jesus ironiza ele. Tu és mestre, tu não entende essas coisas? Ou seja, amados, mesmo ele tendo conhecimento teológico, mesmo ele sendo uma autoridade religiosa, ainda assim, amados, ele era incapaz de entender as coisas espirituais, ele estava cego.
cego, amados, incapaz de entender, de compreender aquilo que Jesus estava explicando para ele. E quantas vezes, amados, nós também não compreendemos os ensinos de Cristo, assim como este homem. Bom, amados, isso só reforça a tese de que ele realmente era um professor desqualificado, porque ele não tinha capacidade para enxergar o mundo espiritual, ele não tinha capacidade para entender, amados, as coisas espirituais. Como ele podia ensinar da Bíblia, da teologia, se ele não conhecia o mundo espiritual? Amados, mas além disso, amados, Jesus também vai nos apontar. Ele via Nicodemos como alguém que precisava de uma transformação radical em sua vida. Amados, do versículo 5 até o versículo 8, Jesus ele diz, olha só, Jesus respondeu, na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, eu te havia dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amados, para alguém estar no reino de Deus, ele precisa passar por esse processo, nascer de novo, nascer da água do Espírito. A água aqui, amados, significa purificação. A água e o Espírito aqui significa purificação e regeneração, coisas que só são possíveis por ocasião, amados, do trabalho, da obra do Espírito Santo em nossa vida. Não é possível você ser convencido do pecado e do juízo se o Espírito Santo não te convencer quanto a isso. Se o Espírito Santo não vier do céu e passar a habitar na tua vida. É impossível que alguém entenda essas coisas, amados, se não for por intermédio do Espírito. Ninguém pode entender por sua própria capacidade intelectual. Só entendemos por quê? Por causa do Espírito. E Nicodemos não compreendia isso. E aí Jesus vai usar aqui a metáfora do vento. O vento, amados, a gente não pode ver, a gente não pode tocar no vento, a gente não pode nem entender, nem ver para a direção que ele vai, mas a gente pode sentir, a gente sabe que ele é real. Por quê? Porque ele provoca mudanças. Assim também é o Espírito Santo, amados. Mesmo sem entendê-lo, mesmo sem vê-lo, mesmo sem tocá-lo, a gente pode sentir, a gente pode perceber as mudanças que ele provoca na nossa vida. O novo nascimento, a conversão, a transformação do nosso caráter, que é a vida de santidade. É o Espírito Santo que faz isso na nossa vida, amados. Não somos nós. Quando nós vemos coisas antigas que nós abandonamos, pecados que antigamente faziam parte da nossa vida, que agora não fazem mais, o que foi isso? Obra do Espírito Santo na nossa vida. O vento, o Espírito, o pneuma, o sopro do Espírito provocando essa mudança de direcionamento na minha e na sua vida. É o Espírito que faz isso, amados. É o Espírito Santo do Senhor, conforme nós lemos na passagem de Ezequiel. A única coisa que Ele usa, amados, que Deus usa para converter o pecador e para revitalizar o seu povo, é a palavra e o seu Espírito. E mais nada. De ossos secos, de mortos espirituais, Ele traz novamente a vida. É Deus, amados. Não são os homens, não é a capacidade humana, nem a oratória humana. Não é isso, amados. Não é mudar estruturas. Nada disso, amados. Pode até ter algum valor, mas não tem nenhum valor espiritual. O que faz, amados, um homem ser convencido da sua necessidade de salvação, de reconciliação, de santificação, é o Espírito do Senhor.
E é isso que Jesus está explicando para Nicodemos, e Nicodemos não tinha capacidade para entender. Mesmo sendo um renomado mestre, professor de teologia, mesmo sendo uma grande autoridade religiosa, um homem culto, religioso, zeloso, mas não enxergava um palmo diante do nariz em se tratando da vida espiritual. Amados, e em quarto lugar, amados, eu gostaria também de destacar aqui no texto a causa da falta de percepção, de entendimento espiritual de Nicodemos. Amados, qual era o motivo de Nicodemos não entender as coisas que Jesus estava falando para ele? Por que Nicodemos não conseguia, amados, entender o que Jesus estava ensinando para ele? Porque ele não conseguia ver Jesus, entender Jesus como sendo o próprio Deus manifestado ali em forma humana, em carne e osso diante dele. Porque ele não conseguia entender as palavras de Jesus, mesmo ele sendo um homem tão versado na teologia. Por que ele não conseguia, amados? O texto vai nos apresentar a resposta, por favor. Veja o que diz o versículo de número 11. A partir do versículo número 11. Ele diz: na verdade eu te digo, que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Primeiro, Nicodemos, Jesus está falando aqui com Nicodemos, quando ele diz não aceitais o nosso testemunho, ele não está se referindo somente a Nicodemos, mas também a todos aqueles que ele representava, a nação de Israel e o próprio Sinédrio, porque ele era uma autoridade, ele era um juiz, ele está representando aqui a própria nação judaica. E ele diz, não aceitais o nosso testemunho. Versículo 10 que eu li, né, amados? Desculpem, não li o 11, eu li o 10, né? É isso mesmo? Não, foi o 11. Minha vista está ruim. Versículo 12. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Olha o que Jesus está dizendo, amados. Se eu falei para vocês das coisas que são próprias da terra, vocês não creram, como é que vocês vão crer se eu falar agora para vocês das coisas celestiais, que era o que Jesus estava falando para ele? Amados, a causa da falta de percepção espiritual, da cegueira espiritual de Nicodemos, é que ele era um incrédulo. Ele não tinha uma fé autêntica, legítima, verdadeira. Nicodemos não cria, amados, assim como os seus demais colegas fariseus. Eles não criam Jesus. Eles não creram nem em Moisés. Como é que eles podiam crer no Messias? Eles diziam que eram seguidores de Moisés, que eram seguidores da lei, mas, meus amados, não eram nem da lei, nem de Moisés, nem do Evangelho e nem de Cristo. Se eles não podiam entender, crer em Moisés, eles também não poderiam crer em Cristo, amados. Olha só, amados, o que Jesus vai dizer agora no versículo de número 13. E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés foi levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo para ele, amados, se vocês não creram em Moisés, como é que vocês vão crer em mim? É o próprio Deus que está falando com ele, amados. Eles não conseguiam entender isso. Ele não conseguia ver Jesus como Messias e como Deus. Ele não conseguia acreditar, amados, pôr a confiança nas palavras que Jesus dizia. Ele não cria. Por favor, abra sua Bíblia. Lá em João, capítulo 5. Versículo 46. Olha o que Jesus diz aqui nessa passagem. João 5, 46. Porque se vós cresceis em Moisés, teriam crido em mim,
porque de mim ele escreveu. Jesus está falando aqui com fariseus. Vejam como eles não criam Moisés, mas eles eram expositores da lei de Moisés, mas não criam nele, então eles também não podiam crer em Cristo. E Jesus está falando aqui, amados, ele vai se referir a um episódio específico da história de Israel. Amados, por favor, abra sua Bíblia agora lá em Números capítulo 21, que vai falar sobre o episódio dessa serpente aqui levantada por Moisés. Números 21, versículo 5 até o versículo de número 9. Números 21, 5 a 9. Olha o que diz. Livro da lei, né? Pentateuco. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos trouxestes do Egito, para que morrêssemos neste deserto, porque aqui não há nem pão nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. E o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que ele tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e coloca sobre uma haste, e todo aquele que for mordido, ao olhar para ela, viverá. Meus amados, observem como aqui em Números nós percebemos que o povo israelita se rebelou contra Moisés e consequentemente contra o próprio Deus. Deus escolhe Moisés para libertá-los do cativeiro egípcio, e quando eles chegam no deserto, mesmo Deus alimentando eles dia e noite, dando tudo o que eles necessitavam, eles começam a se arrepender, eles começam a sentir saudades do Egito. Eles queriam voltar a viver uma vida de escravidão. E aí Deus fica irado. Ah, vocês querem isso? Espera aí, vou disciplinar vocês. E aí Deus mandou o quê? Serpentes para picar, para castigar, para punir, para disciplinar o seu povo. E muitos começaram a morrer. E aí eles começaram: ô Moisés, ora para Deus ter misericórdia de nós, ora para Deus nos salvar dessas serpentes. Aí Deus disse para Moisés: olha Moisés, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar uma serpente de bronze, e aí tu vai levantar essa serpente, e todo aquele que olhar para essa serpente vai ser curado das picadas, das víboras, das serpentes. Amados, Jesus ele faz aqui uma comparação entre esse episódio, entre a serpente levantada por Moisés e a sua morte na cruz. Jesus está dizendo para Nicodemos que eles não creram em Moisés, eles também não podiam crer na cruz de Cristo, que assim como Deus usou aquela serpente para curar o povo israelita lá no deserto, todo aquele que olhasse para a crucificação dele, para a morte dele na cruz, também seria curado, amados, mas da semente maligna do pecado. Não há outra forma do ser humano ser salvo dos seus pecados, a não ser pelo sacrifício de Cristo. Não há outra forma do ser humano escapar da condenação eterna, de obter uma herança no céu, se não for pela morte de Cristo na cruz do Calvário. É olhando para a morte de Cristo, amados, é olhando para o sacrifício do nosso Senhor, que nós podemos receber da parte de Deus a cura contra o pecado, a vida de santificação e, por conseguinte, a vida eterna. Não existe outra forma, amados, não existe outro meio. Podemos ser mais religiosos possíveis, homens zelosos, podemos ser os mais doutos conhecedores da teologia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, podemos praticar boas obras, podemos ser dedicados no trabalho, à família, podemos ser homens conservadores, moralistas, mas se não olharmos para a cruz de Cristo, não podemos ser salvos dos nossos pecados e da condenação eterna. Não existe outra forma do homem ser salvo, amados, se não for por intermédio de Jesus. Todo aquele que olha para Jesus, todo aquele que crê em Jesus, que confessa Jesus como Senhor e seu Salvador, esse sim está livre da semente maligna do pecado, e esse sim pode obter da parte de Deus
a vida eterna. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos, e era isso que ele não conseguia entender. Portanto, amados, confiemos em Cristo, e não nos nossos méritos, e não na nossa própria religião, e não na nossa bondade, não nas nossas boas obras. Confiemos no Espírito, porque só o Espírito pode dar vida a quem não tem. Nunca confiemos em nós mesmos, nunca confiemos no nosso conhecimento, nunca confiemos, amados, naquilo que nós podemos fazer. Amados, só existe uma forma, é confiar unicamente em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Diante disso, meus amados, o que nós podemos tirar como lição, a partir daquilo que nós acabamos de falar, neste diálogo de Jesus com um professor desqualificado, Nicodemos. Em primeiro lugar, amados, nós podemos tirar como lição que a popularidade e a prosperidade não podem conquistar ou comprar a nossa salvação. Amados, nós precisamos entender, nós não podemos confundir, carisma com espiritualidade. Não podemos confundir, amados. Nem todo mundo que é popular, nem todo mundo que é carismático significa que ele é espiritual. Temos aqui um exemplo crasso, Nicodemos. Não podemos também, amados, confundir sucesso financeiro como bênção da salvação. Nicodemos era um homem rico, abastado, mas não era salvo. E muita gente pensa, amados, e tem muitas igrejas por aí ensinando, que quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, significa que ele está sendo abençoado por Deus. Nem sempre, amados. E eu vou te dar um exemplo bíblico. A igreja de Laodiceia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que venceu, darei de comer do maná. Estou lendo o 2. 3,17. Desculpa, amados. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Laodiceia era uma igreja rica, próspera, uma igreja que tinha conseguido sucesso financeiro, mas era uma igreja que tinha apostatado da fé. Jesus disse que Ele quer novamente cear com aqueles irmãos, porque Ele já está do lado de fora da vida deles. Eles já tinham apostatado da fé, mesmo sendo religiosos, mas tinham deixado Jesus do lado de fora. Eles se diziam ricos, mas Jesus está dizendo, vocês são pobres, desgraçados, miseráveis, cegos e nu, cegos igual a Nicodemos, mesmo sendo popular e mesmo sendo rico. Nós também podemos aprender aqui, meus amados, que o grau de conhecimento teológico e nem o zelo religioso podem levar alguém à vida eterna. Amados, saber muito de teologia, ser membro ou exercer cargos na igreja não garante a salvação de ninguém, amados. Essas coisas são importantes, mas nós não devemos julgar a nossa salvação por intermédio dessas coisas, muito embora elas tenham sua importância, que nem nós falamos aqui no início da nossa mensagem, relacionadas às parábolas que Jesus nos ensinou. Mas esse homem aqui, Nicodemos, ele era um homem religioso, ele fazia parte do sinédrio, mas ele não estava salvo. Mas nós precisamos confiar em Cristo, no seu sacrifício e na obra do Espírito Santo na nossa vida. É nisso que nós devemos pôr nossa confiança. Em nada, em mais nada, amados. Quer ver um exemplo bíblico disso? A igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha notável conhecimento teológico a ponto de julgar os falsos mensageiros, os falsos apóstolos. Uma igreja que era incansável na obra do Senhor, ativista, mas era uma igreja que tinha abandonado o seu primeiro amor. E aí Jesus fala, lembra-te de onde caístes e volta a praticar as primeiras obras, volta ao teu primeiro amor. Terceiro, amados,
Ser conservador, ter uma boa reputação também não garante ninguém no céu, amados. Muita gente pensa aí, amados, né, que porque são conservadores, porque são nacionalistas, patriotas, moralistas, eles acham que já entraram no céu. Não, amados, isso não garante salvação a ninguém. Nós temos um exemplo aqui, amados. Nicodemos, ele era tudo isso. Nicodemos não era um homem que não prezava pelos valores morais e cívicos, muito pelo contrário, ele era esse símbolo na nação dele. Talvez você hoje também se enquadre nessa situação. Alguém que lute pelos valores, mas a pergunta que eu faço, você já passou pelo novo nascimento? Você de fato já conhece a Deus? Temos um exemplo bíblico também aqui, amados. A igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem o Espírito de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tem o nome de que vives, mas estás morto. Uma igreja que estava morta espiritualmente falando, amados. E às vezes pode acontecer também com muitos daqueles que acham que porque guardam algum aspecto relacionado à religião ou à moralidade, que essas coisas podem garantir a salvação de alguém. Não garante, amados. O que garante é o sacrifício do nosso Senhor. É crer, é ter fé, é confiar em Cristo. Quarto aqui, amados, só Deus pode salvar alguém ou operar em nós o novo nascimento. Mas ninguém, amados. Eu não posso salvar a mim mesmo. Você não pode salvar a si mesmo. Você não pode salvar seu cônjuge. Você não pode salvar o seu filho. Você pode ser um instrumento usado por Deus para isso, para ensiná-lo a palavra, para ensiná-lo desde cedo a vir para a igreja, a valorizar a vida da igreja, a valorizar o batismo, até aquele momento devocional em casa. Você pode ensinar. Isso é maravilhoso. A Bíblia nos ensina que nós devemos fazer isso, ensiná-lo no caminho que se deve andar. Mas você não pode salvar ninguém. Você não pode salvar a si mesmo. Só Jesus, só Deus, só o Espírito Santo pode realizar essa obra na nossa vida. Porque o novo nascimento, amados, ele tem sua origem no céu e não na terra. Amados, e em quinto, somente Deus pode operar a nossa transformação anterior, amados. Somente Deus pode mudar o nosso caráter. Somente Deus pode mudar a nossa natureza pecaminosa, que ela persiste na nossa vida, mas Ele trabalha por meio do Espírito, dia após dia, amados, para que nós sejamos transformados de glória em glória. Até o final, até o último dia, até o dia que nós partimos para a glória, ou até o dia em que Jesus Cristo vai voltar. Ninguém mais, amados, pode realizar isso nas nossas vidas, somente o nosso Deus. E Ele faz isso por intermédio da palavra e por intermédio da ação soberana do seu Espírito. E por último, amados, é olhando para a cruz de Jesus que nós podemos ser perdoados, transformados e salvos pelo nosso Deus. Como eu falei no final da mensagem, do diálogo de Jesus com Nicodemos, não há outro caminho que pode levar alguém para o céu, a não ser, amados, pela cruz de Cristo. Não existe, amados. O cara pode ser a pessoa mais dedicada possível ao catolicismo, ao espiritismo, ao adventismo e ao ismo. Mas se ele, amados, não olhar para a cruz de Jesus, se ele não confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, se ele, amados, não se colocar de joelhos diante da cruz de Cristo, se ele não clamar a Jesus desesperadamente: Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para Ti, eu quero ser Teu, amados, de maneira alguma essa pessoa pode herdar o reino de Deus. Não há outra forma, não há outro jeito, somente por intermédio de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com sua santa palavra. Se você que ouviu esta mensagem esta noite e que de alguma maneira você se sentiu confrontado, você que é cristão, você que já passou por esse processo,
mas que talvez está vivendo de forma moribunda aqui na terra, ou seja, não dando valor à comunhão com Cristo, não dando valor à comunhão com Deus, não buscando esse relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. Você que perdeu a alegria da salvação, você que perdeu a alegria de cultuar a Deus, de encontrar deleite e prazer no Senhor. Se você de alguma maneira se sentiu confrontado nesta noite, saiba que é Deus falando contigo. Saiba que é Deus usando a sua palavra para te convencer novamente e para te tirar dessa posição que tu te encontras atualmente. Como eu falei, amados, Ele usa a palavra, Ele usa o seu Espírito para trazer aquilo que nós necessitamos: transformação, revitalização. Ou se você, que embora já tenha aprendido sobre as verdades cristãs, embora já tenha recebido muito conhecimento ao longo da vida, mas que você nunca deu esse passo de fé, que você nunca reconheceu de fato que você é pecador, que você necessita de Jesus, ou se você nunca teve capacidade para entender as coisas espirituais, para entender que você necessita de Jesus, e talvez nesta noite, ao ouvir estas verdades, ao ouvir esta pregação, você entendeu isso, saiba que Deus está falando com você. Deus, Ele usa a sua palavra para falar com o pecador. Ele usa a sua palavra como instrumento para convencer, para converter o coração do pecador. E Deus pode estar querendo te dar uma chance, e Deus pode estar querendo fazer essa obra maravilhosa na tua vida. E só você pode dizer isso. Eu não posso, porque eu não estou dentro de você. Mas Deus pode, amados, pode salvar a tua vida. Basta que você reconheça isso, que você necessita de Jesus, e que de fato Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a vida de todos aqueles que nos visitaram nesta noite, cristãos ou não cristãos. Nós agradecemos a presença de todos e pedimos ao nosso Deus que continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Nesse momento, eu gostaria que o Ministério de Música nos abençoasse com uma música aqui, amados, que retrata um pouco sobre pedir a Deus por esse novo coração, um coração que representa o coração do nosso Senhor, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a amar, um coração que de fato nasceu de novo, um coração que de fato é habitado e dirigido pelo Espírito Santo. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu
pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nesse momento eu peço que todos fiquem em pé para que nós oremos, encerrando este culto. Sempre falando com o nosso Deus, sempre pedindo a sua misericórdia, a sua direção sobre as nossas vidas. Senhor Deus, Pai amado, nós somos ricamente gratos, ó Deus, e as nossas palavras não podem traduzir pela inteireza a nossa gratidão a Ti, pela realização deste culto, pela participação de cada um, ó Deus, pelos louvores que foram entoados, pela forma como o Senhor falou conosco, por intermédio da leitura bíblica, dos cânticos e pela exposição da Tua Santa Palavra. Ó Deus, somos gratos pelo novo nascimento, Deus, somos gratos pela conversão. Nós sabemos, Deus, que estamos hoje em Cristo não pelos nossos méritos, não pela nossa própria moralidade, mas pela ação soberana e exclusiva do Teu Espírito, que nos convenceu e que fez com que nós iniciássemos a vida cristã, reconhecendo a nossa condição de pecadores e a nossa necessidade de entregar para Deus as nossas vidas a Cristo, reconhecendo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Ó Deus, que essa percepção ela seja cada vez mais clara e constante nas nossas mentes, que o Senhor possa nos dirigir constantemente por intermédio do Teu Espírito, nos dando, Pai, mais esclarecimento, mais conhecimento da Tua Santa Palavra e também, ó Deus, nos dando uma percepção do quão é real a vida espiritual e de que muitas pessoas, ó Deus, ainda não fazem parte da Tua família aqui na terra, razão pela qual nós precisamos comunicar estas verdades a elas. Ó Deus, que o Senhor possa colocar no nosso coração esse desejo e essa capacidade, Deus, para falar a outras pessoas, testemunhando do Evangelho de Cristo. Deus amado, durante a semana,
que o Senhor, se porventura o Senhor nos abençoar e assim nos conceder, que o Senhor venha, Pai, nos dê essas oportunidades, que a gente venha a ser lembrado pelo Teu Espírito, quando estivermos falando com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos companheiros de trabalho, com as pessoas, ó Deus, que diariamente o Senhor coloca que o Senhor coloca do nosso lado, e que a gente pode, Pai, de alguma maneira, trazer essa mensagem ao coração delas. Nos lembre, Senhor, e nos ajude para proclamar essa verdade a cada uma. Pai amado, que o Senhor continue livrando a cada um de nós de todo mal, que o Senhor continue dando a cada um de nós sabedoria, que o Senhor também venha, ó Pai, por intermédio do Teu poder, da operação do Teu Espírito, trazer cura para a vida dos irmãos que estão enfermos, assim como o Senhor curou milagrosamente o Teu povo lá no deserto, quando eles olhavam, ó Deus, para a serpente de bronze levantada por Moisés, que o Senhor também traga cura, Pai, quer seja de forma sobrenatural, milagrosa, quer seja também por meio das causas naturais, por meio dos tratamentos, por meio dos especialistas, por meio dos medicamentos, Deus, mas que o Senhor venha curar os Teus servos de toda e qualquer enfermidade. Nós também, ó Pai, oramos, principalmente, que o Senhor nos cure, Pai, da semente maligna do pecado. Ó Deus, somente Cristo, somente o Teu Espírito pode transformar constantemente nosso caráter. E é isso que nós Te suplicamos nesta noite, ó Deus. Que o Senhor possa fazer com que a gente cada vez mais veja, Pai, o quão maligno, o quão detestável aos Teus olhos o pecado e o mundo, Deus. E que a Tua igreja, ó Pai, não venha a se contaminar com essas coisas, mas que nós venhamos cada vez mais nos dedicar exclusivamente a um relacionamento contigo. Deus amado, somos a Tua noiva e faça com que a nossa mente seja cada vez mais despertada quanto à necessidade de viver exclusivamente para Ti. Oramos também, ó Pai, por aqueles irmãos que nos visitaram nesta noite, as pessoas que vieram para cá, ó Pai. Te pedimos que em Cristo o Senhor continue abençoando a vida de cada um, ó Pai, livrando do mal, abençoando seus familiares, e que eles possam voltar mais vezes, Pai, que eles possam se sentir acolhidos por esta igreja, acolhidos por cada um dos irmãos, e principalmente, ó Pai, que eles tenham sido abençoados por Tua santa e poderosa palavra. Deus amado, nós oramos e nós Te agradecemos, e nós Te suplicamos estas bênçãos, não porque merecemos, mas no nome santo de Jesus. Amém. Amados, está encerrado. Nesse momento nós temos... queria chamar o Léo, que ele vai dar um aviso aqui sobre o retiro para os amados irmãos. E outra coisa, amados, no próximo